Então, o nosso curso ele é dividido em 6 tópicos. A parte de função, como eu disse para vocês anteriormente, né? Nós vamos fazer uma revisão dos conceitos de função que vocês já viram. Limite, derivada e integral. Né? E nós temos esses 2 tópicos que são de aplicação de derivada e diferencial. O curso de cálculo diferencial ele apresenta vários conceitos novos que dependem de conhecimentos anteriores. Talvez essa seja a maior dificuldade do nosso curso de cálculo e pode ser esse o motivo, né, que justifica a grande dificuldade que a maioria dos alunos tem nessa disciplina. Bom, qual que é o problema? Esses conceitos de limite, derivada e integral, eles são construídos em cima de conhecimentos anteriores de função e de geometria. Então, aqui eu quero fazer um alerta para vocês, que vocês estejam se dedicando bastante nessa parte inicial, na qual nós vamos tentar fazer uma rápida revisão desses conceitos. A grande vantagem da gente fazer essa revisão também nessa disciplina é que, ao fazer essa revisão, vocês estão vendo pela segunda vez, né, os conceitos de função, né, vocês vão trabalhar com algumas funções e também vão ver a parte de geometria, só que agora em um outro contexto, em um contexto mais aplicado, isso permite que vocês possam amadurecer os conteúdos que vocês vão utilizar como objeto de ensino quando estiverem atuando no ensino médio. Bom, essa disciplina, então, ela é extremamente importante, tanto para a formação do professor quanto para o desenvolvimento das demais disciplinas do curso de matemática. Eu coloquei aqui para vocês alguns livros, né, além da nossa apostila, que vai ser nós vamos utilizar como notas de aula. Eu vou procurar seguir essa apostila na medida do possível, com raríssimas exceções, nós vamos trabalhar com apenas a apostila como nota de aula. Mas eu coloquei aqui alguns livros que podem ser assim, de grande ajuda. Eu acho que o aluno ele precisa de pegar o livro. É interessante que vocês façam a leitura, uma linguagem matemática mais desenvolvida, para que vocês também possam desenvolver essa capacidade de escrita matemática. O professor de matemática precisa de escrever matemática, precisa de apresentar o seu raciocínio em uma linguagem matemática. Então, é muito importante que a gente possa estar trabalhando com vários materiais e que apresentam essa linguagem matemática em vários níveis. Então, eu coloquei aqui inicialmente o Leitold, que é um livro que tem uma linguagem bastante acessível para aqueles que estão iniciando, e também eu quero chamar a atenção para esse livro do Cálculo A, da Fleming, que é um livro também que apresenta muitos exercícios resolvidos. Eu não sei quais deles a gente tem disponível em PDF, mas eu penso que hoje a maioria deles já tem disponível em PDF. O que eu encontrar eu posso colocar para vocês depois na nossa biblioteca. Bom, os demais livros são livros interessantes e apresentam também bastante exercícios resolvidos. Se vocês tiverem acesso a alguma biblioteca física aí no lugar que vocês estiverem, vocês possam estar procurando esses livros como material de apoio. Agora, então, vamos a um assunto que é bastante interessante para o nosso curso à distância, que é o sistema de avaliação. Eu queria chamar a atenção para vocês que eu trabalho com 3 instrumentos de avaliação. O que eu chamo de trabalho, o que eu chamo de teste e o que eu chamo de prova. Observem que eu coloquei aqui uma seta, né, crescente, por quê? Porque essa seta indica a ordem que eu quero que vocês estruturem o estudo de vocês nessa disciplina de cálculo diferencial integral. São passos, e se vocês seguirem esse passo, com certeza vocês vão conseguir, vão ter um bom desempenho na nossa disciplina. Então, inicialmente, a gente começa com os trabalhos. O que seriam esses trabalhos? Esses trabalhos seriam listas de exercício. Nós vamos trabalhar com 5 listas, né, de exercício com valor de 3 pontos. Mas antes de vocês irem desenvolver essa atividade virtual, é necessário que vocês estudem as listas de exercício que serão marcadas ao longo do nosso curso. Esses trabalhos que serão realizados virtualmente no Moodle, eles vão ser apenas uma revisão daquilo que vocês já fizeram
nas listas de exercícios que eu marquei e que eu passei para vocês. A disciplina de cálculo exige bastante trabalho, ou seja, você precisa fazer muito exercício para que você possa entender as técnicas. Então, olha, o grande suporte de toda a aprendizagem, tá? Está nessa parte de trabalho, na parte de lista de exercícios, na parte de exercitar. Embora a gente tenha poucos exercícios valendo 3 pontos, né? Provavelmente esses trabalhos seriam listas e atividades com 10 ou 15 exercícios apenas, tá? Embora a gente tenha poucos exercícios aqui, as listas de exercícios que darão suporte para você desenvolver esses trabalhos, elas devem ser um pouco mais longas. E eu aconselho que vocês tentem fazer todos os exercícios das listas, mesmo que esses não estejam sendo avaliados. Por quê? Porque é baseado nesse trabalho que você vai conseguir fazer os trabalhos que seriam as nossas atividades virtuais, né? Que seriam aqueles que estão valendo nota, e baseado nesses trabalhos vocês fariam os testes. O que seriam os testes? Os testes seriam uma simulação da nossa prova presencial. Então, prestem atenção. Vocês vão primeiro fazer as listas de exercício que não valem nota. Depois vocês vão para o virtual, vão fazer os trabalhos que são avaliados no valor de 3 pontos cada um individualmente. Baseado nesses trabalhos, vocês vão fazer o teste. Após a realização dos testes, então, aí vocês vão fazer as provas. Bom, olha só, os testes, eles então são a simulação da prova. Então, qual que é, na verdade, a lógica de todo o processo do sistema de avaliação? A lógica é a seguinte: vocês não vão estudar para as provas. Observe que as nossas provas presenciais, elas têm conteúdo bastante extenso. Vocês vão ver na parte do cronograma que eu vou apresentar para vocês agora há pouco, que nós temos módulos, provas com conteúdo bastante extenso. Então, pessoal, vocês não podem deixar para estudar na semana da atividade presencial. Eu acho que talvez vocês já tenham uma experiência aí, que vocês adquiriram em outras disciplinas, mas o conteúdo do cálculo, ele é um conteúdo novo, é um conteúdo que vocês nunca viram anteriormente. Então, é necessário que vocês sigam esse método de estudo que eu estou apresentando para vocês. Qual que é a lógica, então? Vocês vão estudar para os trabalhos, correto? Dos trabalhos, vocês vão fazer os testes. Observe que esse teste, ele é a simulação da prova presencial. Portanto, quando você fizer esse teste, você, na verdade, já está trabalhando e estudando para a sua prova. O que seria essa simulação da prova presencial? As questões que vocês vão fazer nas provas presenciais, quase que iguais. É claro que não é idêntico, tá? Mas a base, o formato, a forma de cobrança, você já vai ter realizado, já vai ter uma experiência quando você tiver realizado esses testes, ok? Então, qual que é o formato de estudo? Eu gosto muito de enfatizar na minha primeira aula, eu fiz questão de dar essa aula para vocês, apresentando esse cronograma, esse sistema de avaliação, porque eu acredito muito nesse sistema de avaliação. Eu utilizo esse sistema de avaliação nas minhas disciplinas presenciais, e ele é um sistema de avaliação que tem dado muito certo. Ok? Então, primeiro você vai fazer as suas listas de exercícios, que elas são longas, depois você vai para o seu trabalho de atividade virtual, e no segundo momento, você vai trabalhar e estudar para realizar os testes. Os testes, eles são simulação da prova presencial. Fazendo os testes, você já está fazendo a prova presencial. Observe que eu estou dizendo que ele é uma simulação, portanto, ele é um treinamento para que você possa entender o conteúdo e melhorar para poder fazer a sua prova, que vale ter um valor mais alto, tá? Observe que a gente tem sempre aquela sensação de que sabe mais depois que a gente realiza uma prova. Por isso, essa ideia de trabalhar com essa simulação da prova presencial, ok? Então, esse é o nosso sistema de avaliação, e eu tenho certeza que se vocês seguirem, né, esse método de trabalho, vocês vão ter um êxito aí legal aí na nossa disciplina, ok? Bom, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai, como que na verdade funciona, tá? Esse
esse método ao longo aí do nosso período, né, das nossas atividades, dos nossos encontros presenciais. Então, observe o seguinte, nós vamos ter, olha como que funciona o método. Vocês têm aí módulo 1, módulo 2, as atividades, aqui vocês têm os trabalhos, correto? No valor de 3 pontos. Depois que vocês realizaram o nosso cronograma, esse módulo 1, essas atividades do módulo 1 e do módulo 2, vocês vão ter o teste 1, que é uma atividade virtual, certo? Esse teste 1, ele, na verdade, ele vai ser uma revisão desses exercícios que vocês já estão, que vocês já fizeram, né? E já estudaram. Então, vocês vão estudar para quê? Vocês vão estudar para esse teste 1. Ah, professora, mas ele vale só 5 pontos. Bom, ele vale só 5 pontos, mas ele é uma das atividades base para a atividade que vale 20 pontos, ok? Ou seja, você estudando para esse teste 1, você está estudando para o seu teste que vale 20 pontos, para a sua atividade presencial, que é individual, sem consulta e vale 20 pontos. Perfeito? Bom, o módulo 3, da mesma forma, aqui você teria um outro teste, que é o teste 2, valendo 5 pontos, e ele vai ser também a base para você realizar a nossa atividade presencial, que é individual e sem consulta, no valor de 20 pontos, ok? Da mesma forma, né, nós temos aqui o módulo, nesse caso aqui tem um pequeno erro, né, seria o módulo 4 e 5, esse seria o nosso módulo 6, e aqui nós teríamos uma revisão dos 3 módulos, que seria o módulo 4, 5, e aqui está faltando o módulo 4, correto? 4, 5 e 6. E é claro que a nossa avaliação final também nós temos que incluir o módulo 6 aqui, tá? Vocês podem estar se perguntando por que que eu já não fiz a correção desse arquivo, estou corrigindo aí agora, mas infelizmente nós tivemos um erro nesse arquivo e eu não consigo salvar nenhuma modificação, ok? Mas então está passado aí quais que são os módulos, nós tivemos um pequeno esquecimento aí desse módulo 4 aí, mas aí está muito claro, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem com essa divisão, vocês têm liberdade aí para me mandar um e-mail, ou a gente pode conversar nos nossos horários aí de encontros que nós vamos marcar ainda hoje, né, nessa nossa aula. Eu acho legal que a gente tenha essa aula bem parecida com a nossa aula presencial, é o que eu estou tentando fazer. Eu ainda estou me familiarizando com esse processo de gravar as aulas, né, e atividade à distância. Então, estou aprendendo também, como eu disse no início, né, tudo é aprendizado, ok? Bom, então, finalizando essa parte de sistema de avaliação, vocês precisam, então, estudar para as listas de exercício, estudar a teoria, fazer os trabalhos presenciais. A partir desses trabalhos presenciais, vocês farão os testes, e a partir dos testes, ok? Vocês vão fazer as suas atividades, a prova, né, escrita presencial. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. E nós agora, a ideia dessa aula agora é que a gente já inicie, né, fazendo uma revisãozinha da parte de função, e que vocês também tenham uma oportunidade depois, no final dessa aula, de estar fazendo um exercício para que vocês possam estar já iniciando desde hoje, né, o estudo da nossa disciplina. Ok? Vamos lá, vamos para o nosso primeiro módulo, então, que é o nosso módulo de função.